Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da vida, o Deus da esperança, da misericórdia. Deus que nos quer estudando nossa caminhada de igreja, quer que todos nós, as famílias, possam, através dos grupos de reflexão, estudarem melhor a campanha da fraternidade deste ano de 2017. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nos aproximando de um tempo litúrgico forte, importante, que é a Quaresma. E nós sabemos que todos os anos, há mais de 50 anos, a Igreja promove a campanha da fraternidade. Coisa bonita, sempre abordando um tema importante que está intimamente relacionado com a vida das pessoas, do planeta, da ecologia, enfim, a vida em todos os seus lugares. Como que isso é bom! Aliás, a Igreja é mãe, e enquanto mãe, ela quer que nós, os filhos da Igreja, os filhos de Deus, o povo de Deus, possamos nos entender melhor e fazer uma prática religiosa aproveitável, boa, né? Que nos congregue como um só povo, né? E o tema deste ano é um tema importante, bonito, profundo. O tema da campanha é Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. E o lema, cultivar e guardar a criação. Bioma, uma palavra pouco usada, né? Mas profunda, que tem uma forte relação com a vida, com a terra, com as regiões, com as mais diversas regiões do Brasil. Para entender melhor, podemos até pensar, bioma são divisões das regiões do Brasil, através das suas características biológicas, né? Nós vamos ver isso durante o programa e durante os próximos programas. Por ser uma questão profunda, abrangente, nós vamos, durante toda a Quaresma, estudar a questão dos biomas, né? Quero também, antes de adentrar no tema da campanha da fraternidade, na importância dos grupos, eu quero falar também do curso de formação que acontecerá mais uma vez, mais um ano, com as graças de Deus e com o apoio do Padre Geraldo Gabriel, na paróquia de Santo Antônio, aqui em Pará de Minas. A aula inaugural será na primeira quinta-feira do mês de março. E durante todo o ano, né, nós temos os encontros, até dezembro. São 2 encontros por mês, até dezembro. E lá nós vamos estudar um pouco de teologia, né, de Bíblia, da história da igreja, essa história tão bonita da igreja. Vale a pena. É o curso de formação que será feito na paróquia de Santo Antônio. Fica o nosso convite a todos, principalmente aqueles que moram na paróquia de Santo Antônio, bairro Padre Libério, bairro Santos Dumont, enfim, aquela região da paróquia de Santo Antônio. A todos o nosso convite. Bom, a campanha da fraternidade de 2017. Como já falamos, um tema profundo, embora a palavra bioma seja pouco usada, com a campanha tenho certeza que todos vão interessar por este assunto, porque vai falar da terra, das propriedades da terra, das agressões que a terra sofre, né? Enfim, é um tema atual, extremamente atual. O Papa Francisco fez uma abordagem universal sobre a terra, sobre os efeitos
causadores que destroem a terra, numa encíclica chamada Laudato Si. Estaremos também usando essa encíclica do Papa, Laudato Si, para bem entendermos essa questão da terra e dos biomas, né? Mas é hora, principalmente, de organizar os nossos grupos de estudo. As pessoas com mais de 50 anos sabem disso. Antes, os grupos tinham uma frequência muito grande, né? A campanha da fraternidade começou em nível de Brasil, né, no ano de 1964. E teve essa sequência, né, todos os anos acontecendo no Brasil até hoje, até o ano de 2017. Nos primeiros anos, ou até lá para os anos 90, a participação era muito grande. Me lembro muito que na minha paróquia, Igaratinga, nós alcançávamos 80%, 90% das casas, dos lares. Hoje parece que em todo o Brasil, ou pelo menos por onde a gente anda, parece que caiu muito, né? Aí eu fico perguntando, por que será? Nada acontece por acaso. Tem que ter um motivo para que os grupos das novenas de Natal, das reflexões da campanha da fraternidade tenham caído. Cheguei a pensar que o problema é a televisão, mas naquele tempo também tinha televisão. Então tem outra coisa. Quem sabe nós precisamos de descobrir por que as pessoas não se reúnem mais. Estou achando que é mais uma questão cultural mesmo. É um desinteresse por esses estudos tão importantes que a igreja promove. Mas nossa igreja continua fazendo bons materiais, né? Está aqui o livrinho deste ano, tão importante, um conteúdo tão forte, tão necessário para que tenhamos uma boa caminhada eclesial. Por isso a gente sugere, a gente pede, você que está nos assistindo em qualquer cidade, em todos os lugares onde está o nosso sinal. Ainda mais agora, né, com o YouTube, nós avançamos em todos os lugares. Faça um grupo para a reflexão da campanha da fraternidade. Chame os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho, pessoal do condomínio, na zona rural. Parece que na zona rural a coisa está mais assim engrenada, né? Ainda continua. Vamos cultivar essa cultura da discussão, do estudo das coisas de Deus. Fé precisa de ser alimentada, né? Às vezes nós podemos nos perguntar, o que é fé, né? A gente pode até pensar lá em outros lados da filosofia, etc. Mas fé precisa de ser preservada, alimentada, e uma boa reflexão, num grupo de reflexão, vai ajudar muito a fazer isto, né? Então, que tenhamos bons grupos de reflexão. Esses dias eu fiz uma visita muito interessante, foi muito aproveitosa, né? Muito proveitosa. Eu visitei o Valtinho, meu amigo, aqui no bairro São Luís, em Pará de Minas. Valtinho e sua esposa, Dona Neula. Foi uma visita muito boa. Valtinho está recuperando de uma cirurgia. Foi bom, conversamos muito com o Marcos Mendonça, né? O Mário Lúcio, Valtinho. É um grupo de amigos que faz estudos sobre igreja, que tem uma caminhada de igreja muito boa. Aliás, foram eles que me trouxeram aqui para a TVI há 12 anos atrás, né? Mas o Valtinho e a Dona Neula me falavam muito sobre os grupos de reflexão. Nós fizemos uma discussão sobre isso mesmo, o porquê que os grupos têm diminuído. E muita coisa interessante apareceu. Por exemplo, Dona Neula falava que houve assim uma distorção, um desvio dos objetivos de um grupo de reflexão. Antes, era para estudar a Bíblia, era para estudar a campanha da fraternidade, era, enfim, para conversar sobre as coisas da igreja.
dos movimentos da igreja, hoje parece que está tendo assim um desvio. E às vezes até acontece que transformam os encontros de igreja em festa, em grande festa, né? E aí às vezes até aparecem assuntos que não fazem parte, né, do encontro, distantes. Festas até com comidas e bebidas, é a carne e a cerveja, e aí a coisa não acontece. Isso não é bom. Cada coisa tem a sua hora, tem o seu momento, né? Se é uma festa, se é um aniversário, se é uma comemoração, tudo bem, é isso mesmo. Ninguém vai rezar lá, vai fazer reflexão numa festa de aniversário, né? Mas na hora de uma reflexão sobre a igreja, sobre a Bíblia, aí é hora disto. Não se pode misturar as coisas. Outra coisa que a dona Neula falava, algumas casas oferecem um lanche, uma coisa muito bem feita, contrata até buffet para fazer a coisa lá, para servir as pessoas que estão lá reunidas. Outros não têm condições para isso. Aí há aquela distorção outra vez. Não se deve fazer essas coisas assim, né? Essas comemorações. No máximo, como nas SEBs, existe um movimento na igreja que se chama SEBs, Comunidade Eclesial de Base. Lá, quando se serve um lanche, é um bolo de fubá, biscoito branco, café, um chá, tudo com muita fartura, mas também com muita simplicidade. Aí todo mundo dá conta de fazer, né? Fica aí essas experiências do Valtinho, da dona Neula, para todos nós, né? Acho que vale muito a pena. É um casal que tem muita experiência, larga experiência nessa questão de encontros em família, né? Tá. Depois queremos pensar também, agora com mais profundidade, na questão especificamente da campanha da fraternidade. Nós não podemos deixar de aproveitar experiências obtidas ao longo da história. Nossa igreja tem pessoas interessadas, entendidas em diversos assuntos. Por exemplo, na questão ecológica, né? Na questão dos biomas, as regiões diversas. Tem lá, por exemplo, a Amazônia, é um bioma com muitas florestas, com muita água, com muitos peixes, com muitas... Enfim, é uma região rica, né? De uma biodiversidade muito grande. A Amazônia é uma das regiões do bioma, né? Temos também a Caatinga, né? Que já está lá no norte do Brasil, um lugar mais seco, com as suas propriedades. Mas nós aqui, nessa nossa região, né, Pará de Minas e região, estamos na região do Cerrado. Parece ser uma região assim de pouca importância. Não, é muito importante do ponto de vista do bioma. Até porque está acontecendo várias agressões ao nosso cerrado. Já não é mais aquele cerrado como antigamente. Mudaram muito. E quando o homem muda o que Deus fez, sempre dá problema, né? Nós vamos perceber isso nos nossos estudos, que existem sim muita coisa para ser repensada. Muitas vezes, em nome do progresso, nós aprontamos e destruímos e dificultamos o mundo que Deus nos deixou. Aliás, o lema vai falar sobre isso aí, sobre cultivar a terra que Deus nos deixou. Lembra aquela passagem do Jardim do Éden, lá no livro do Gênesis, quando Deus deu a terra para que o homem pudesse cultivar, pudesse cuidar e pudesse dela tirar o seu sustento, a sua vida, né? É um tema apaixonante, né? E quero pensar também na importância do leigo assumir essa parcela da eclesialidade. Nós, leigos, os diversos leigos pelo Brasil afora, principalmente aqueles que têm conhecimento nessa área, né, da ecologia,
dos biomas, tem muito a contribuir. Então é hora de todo mundo colocar o que tem, o que sabe, a serviço da igreja, a serviço da coletividade. E aí sim encontraremos muitos caminhos para melhorar a vida, para preservar a vida. Quantas nascentes de água foram destruídas? É uma agressão ao bioma cerrado, né? Que já é seco por natureza, por característica, mas com os desmatamentos, é claro que a coisa piora muito, né? Por aí dá para a gente perceber, sim, a seriedade da campanha da fraternidade deste ano em relação aos biomas. E na história da igreja a gente percebe que não é só agora que está aparecendo essa preocupação, não. Quantas campanhas da fraternidade já falou sobre isto, né? Por isso é um convite para, mais uma vez, a igreja retomar essa postura. E essa posição da igreja é profética. O que quer dizer isso? É que busca os problemas sociais, busca soluções para aquilo que não está contribuindo para com a vida, né? As agressões, aquilo que é sobretudo injusto. Não é justo que destruamos o mundo que Deus nos deixou. Até porque é muito bom a gente lembrar que a terra que nós recebemos, nós iremos deixá-la para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos e para as gerações futuras. Dá para a gente pensar, será que o mundo que nós recebemos, com tantas nascentes de água, com tantas matas, é o mundo que nós vamos deixar para as gerações futuras? Quaresma é tempo de pensar, de conversão, de pensar nos pecados em todos os sentidos. Por isso este aí é um pecado ecológico. Nós não podemos pensar só no pecado espiritual, não. Existe também o pecado ecológico. E o desrespeito aos biomas é também um pecado ecológico. Na próxima quarta-feira, nós vamos dar continuidade. Aliás, quarta-feira que vem é quarta-feira de cinzas, né? Nós vamos fazer um estudo também sobre a quarta-feira de cinzas. Eu te espero quarta-feira que vem, se Deus quiser.